Vamos lá então, tá bom? Vamos lá. Daniel capítulo 2. Vamos ao livro de Daniel capítulo 2, tá bom? Livro de Daniel capítulo 2. Certo? Livro de Daniel capítulo 2. Então nós já falamos, é preciso você entender a primeira parte, certo? É preciso você entender a introdução do que se trata, tá? Lembrando que Daniel foi um profeta, certo? Enquanto estava ali no reino de Babilônia, certo? Ele foi um profeta ali no reino de Babilônia. Lembrando que Daniel, seus amigos e vários outros estavam escravos, estavam dominados. O rei Nabucodonosor havia conquistado, né, territórios de Israel e levado escravo, e levou também utensílios que eram utensílios sagrados, vasos, bacias, ou seja, objetos de ouro, né, bronze, que era usado no culto ao Senhor para fazer os sacrifícios, tal. Eram coisas santas, coisas sagradas, e ele levou e colocou na casa do seu Deus lá na Babilônia, tá? Nabucodonosor, esse Nabucodonosor da Bíblia que nós estudamos, ele é o Nabucodonosor II, tá? Ele teve o seu pai que foi o que lhe antecedeu e foi aquele que estabeleceu o reino de Babilônia, certo? Mas antes disso houve o fundador daquela região. Da onde veio o reino de Babilônia? É preciso você entender isso. O reino de Babilônia, ele veio de um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod, ele foi um homem muito famoso na sua época. Nimrod, ele foi muito famoso. Ele foi um caçador, mas também ele foi um organizador. Porque naquela época, quando eles saíram espalhados pela terra, né? O povo saiu espalhado pela terra depois do dilúvio, né? Ou seja, os povos começaram a se multiplicar, né? Houve aquele ajuntamento ali na torre, chamada conhecida, famosa Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. E a partir dali Nimrod sai e ele vai para aquelas regiões, né, que hoje é conhecida, né, a região do Iraque, né, naquela época. Então ele funda ali o reino de Babilônia. E esse Nimrod, ele foi um cara muito forte, muito conhecido, muito famoso e passou a ser idolatrado. Passou a ser idolatrado como um deus. E a sua mãe também foi idolatrada como uma deusa. Ela foi chamada Mãe do Céu, certo? Então, preste atenção. O reino de Babilônia foi o primeiro reino a implantar todo tipo de deuses, né? E aí se dá o início do paganismo. O que é o paganismo? É aquela idolatria a objetos, a coisas, a seres inanimados, né? Então eles adoram lua, animais, pedra, rocha, rio, mar. Eles vão adorando todo tipo de coisa. Mas existiu ali no começo, no começo da fundação de Babilônia, certo? Existiu ali a mãe, né? A mãe de Nimrod e Tamuz, o seu filho, que passaram a ser idolatrados como deuses, a mãe e o filho. E a representação deles era a mãe com o filho no colo amamentando, certo? Então, essa ideia de cultuar a uma deusa, né, a um deus, isso começou a se dar de forma muito forte em Babilônia. Grave isso, em Babilônia. Eu vou mostrar para vocês outras coisas interessantes que talvez não dê para mostrar hoje, mas vou mostrando nos momentos seguintes. Para você entender o que é que está acontecendo no mundo hoje, para você entender o mundo religioso hoje, para você entender os desvios do próprio cristianismo no tempo passado, você tem que entender a história lá atrás. Se você não entender a história lá atrás, você não vai entender o porquê que certas coisas estão acontecendo no dia de hoje, tá certo? Vamos ver alguns versículos do capítulo 2, que hoje a gente já está no capítulo 2, certo? Já estamos no capítulo 2.
O capítulo 2 vai nos falar do sonho que o rei Nabucodonosor teve, certo? Nós vamos aqui, preste bem atenção ao que eu estou falando, tá certo? Preste bem atenção ao que eu estou falando, para você pegar aí tudo direitinho e ficar bem atento. O capítulo 2 vai nos falar principalmente do sonho de Nabucodonosor, certo? Este sonho vai falar do destino das nações, certo? E essas nações nós sabemos que elas estão no controle, estão nas mãos de Deus. Então vamos ver alguns versículos do capítulo 2. Diz assim o primeiro versículo: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor ou seja, não foi só um, teve uns sonhos. Ele está fazendo aqui o resumo, né? Ele teve alguns sonhos. E o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Eu estou lendo Daniel, capítulo 2, versículo 1. Aí diz assim: E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, na língua siríaca: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi que me tem escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse novamente: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado, ou seja, eu esqueci, não me lembro. Versículo 9. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, diz-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Aí eu vou ler até o versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Ok? Então, vamos aí. O rei Nabucodonosor tem um sonho, e ele fica tão perturbado e agitado que ele termina por esquecer esse sonho. Ou ele esqueceu de propósito? Bom, acontece é que ele diz que não recorda do sonho. Mas aquele sonho ficou perturbando o rei, incomodando ele, porque ele sentia que tinha algum significado aquele sonho. Mas como ele não entendia, ele não sabia, ele então fez o quê? Chamou os magos, os astrólogos, enfim, chamou os sábios de Babilônia. Chamaram os caldeus. Então, toda esta classe de pessoas eram o quê? Uns eram feiticeiros, outros eram estudadores das estrelas, tá? Outros eram calculistas, matemáticos,
Então veja, ele chamou toda aquela classe sábia, toda aquela classe intelectual do reino de Babilônia. E o que acontece? Quando estes homens comparecem perante o rei, eles não são capazes de interpretar o sonho. Eles queriam primeiro ouvir do rei o sonho, para depois o rei dizer o que significava. Mas o rei disse não. Vocês vão ter que me contar o sonho que eu sonhei, porque eu esqueci, e vocês vão ter que me dar a interpretação. Então ali os caldeus, os magos, os astrólogos, eles disseram, olha, rei, ninguém pode lhe dizer uma coisa dessa. Nenhum rei, nem imperador, nem dominador jamais pediu algo semelhante a alguém. Porque isso é coisa dos deuses. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. Os deuses não habitam conosco. E o rei Nabucodonosor ficou tão enfurecido que ele disse, olha, vou dar um prazo. Se vocês não me derem resposta, vou matar todos vocês, todos os sábios, todos os astrólogos, todos os caldeus, toda essa classe de pessoas vai ser morta. E aí o que acontece? O rei assina o decreto e manda o seu chefe da guarda, que era Arioque, chamado Arioque, manda ele ir e inclusive matar também os judeus sábios que estavam escravos lá, que era quem? Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. Então, esses quatro judeus também, que eram sábios, foram também, caiu também nessa malha aí, e ia todo mundo morrer. Só que Daniel, queridos, que nós já estudamos um pouquinho sobre ele no capítulo 1, Daniel era um jovem que tinha aliança com Deus, ele tinha feito pacto com Deus, de não se contaminar com o que o rei comia, nem com o vinho que o rei bebia. Daniel era um jovem temente a Deus. Daniel devia ter nessa altura aí, não sei, talvez uns 17 anos, por aí. E ele foi um jovem obstinado, um jovem fiel, fervoroso a Deus. E ele disse, eu não vou, eu vou estar escravo, mas eu vou ser fiel a Deus aqui. Eu vou permanecer fiel ao Senhor Deus aqui. Então Deus encontrou no coração de Daniel uma pessoa fiel, uma pessoa com coragem para continuar obedecendo a Deus, mesmo diante de qualquer circunstância, mesmo diante da morte até. E tão cedo o desafio da morte chegou para eles. Mas Daniel tinha um espírito de Deus na sua vida, Daniel tinha a graça de Deus na sua vida. E quando Daniel procura saber por que é que o rei está tão furioso, o que é que aconteceu para o rei estar com tanta raiva a ponto de querer matar todos os sábios de Babilônia? Então Arioque contou para ele e disse, olha, o rei teve um sonho, não lembra do sonho, e ele pediu a todos os magos, astrólogos, caldeus daqui de Babilônia que contasse qual foi o sonho e a interpretação. Como ninguém foi capaz, ele mandou matar todo mundo, inclusive vocês também. Aí Daniel disse a Arioque que desse um tempo para ele, pedisse um tempo ao rei. E Daniel vai e fala para o rei, pede um tempo. E o que é que Daniel faz? Vai para até onde estão seus amigos e conta para eles o que aconteceu e faz um acordo e diz, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos interceder a Deus, que quem sabe Deus tem misericórdia, interpreta e nos conta o sonho do rei e nós então seremos poupados de morrer. Então a Bíblia nos conta que no versículo 27, né, antes disso, nós vemos Daniel se reunindo com os seus amigos para orar. Então nós vemos aí, irmãos, uma atitude sábia, uma atitude sensata, uma atitude prudente de Daniel, que é diante da tragédia, diante da provação, diante do caos, qual é a primeira coisa a fazer? Não é desesperar, não é rasgar a roupa, não é arrancar os cabelos da cabeça. A atitude do homem e da mulher de fé é ir para o seu quarto e buscar a Deus. Se tem amigos, amigas de fé também, entre em contato e diz, olha, vamos nos reunir em oração, porque está vindo aí uma luta, um desafio, uma provação para nós. Por exemplo, nós estamos aí vivendo esses dias, né,
no mundo todo, essa provação dessa pandemia. Então, qual deve ser a atitude dos cristãos? Qual deve ser a atitude daquele que confessa a Deus? Então, a nossa atitude deve ser o quê? Nos reunirmos para buscarmos ao Senhor. Não é ficar esperando, irmãos, que as autoridades façam isso. Não é ficar esperando que os presidentes façam isso. Se eles fizerem, amém. Mas essa responsabilidade é da igreja. Essa responsabilidade é do povo de Deus. É da igreja do Senhor. Então, quando você estiver enfrentando uma luta dentro de casa, na família, no trabalho, na igreja, você já sabe qual é a sua atitude. Vá para o seu quarto orar. Jesus mesmo disse que quando nós tivermos alguma necessidade, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que é Deus, que te vê em secreto, te recompensará. O que é que Jesus está querendo dizer? Quando você estiver, diante de um desafio, de uma dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é confiar os seus temores e as suas preocupações a Deus. Vê que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de si e ora em secreto ao teu Pai. Ou seja, não fique falando alto, alardeando. Ai, eu estou no desespero, numa luta, numa angústia. Me socorra, me ajude, porque eu estou sofrendo isso, isso e aquilo. Não. Primeira atitude sua é derramar o seu coração na presença de Deus. Veja, queridos, que poucos de nós, ou talvez nenhum de nós, esteve na situação que Daniel estava. Daniel estava praticamente, junto com seus amigos e todos os sábios de Babilônia, estavam com a corda no pescoço, porque o rei disse, se não me contar o sonho e não me der a interpretação, vou matar a todos. Então, irmãos, nós vemos aí que há momentos na vida de uma pessoa que a coisa aperta, que a coisa complica, sim ou não? A coisa fica difícil. Mas qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser de confiança em Deus. Sim ou não? Confiança em Deus. Muita gente sabe disso, mas pouca gente faz na hora que acontece. Mas Daniel foi e orou. Veja no versículo 15, diz assim, respondeu e disse Arioque, encarregado do rei, para que se apressa tanto o mandado da parte do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Quando Daniel ouve o caso, a Bíblia diz, e Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel pede um tempo. Para que esse tempo? Ele diz, então Daniel, versículo 17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu, dizendo, bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então veja que Daniel, ele usa uma estratégia espiritual, ou seja, ele pede tempo, vai orar, graças a Deus, ele tinha amigos que podiam orar com ele. Você tem amigos que na hora da luta pode orar com você? Às vezes a gente tem amigos para beber, amigos para jogar, amigos para brincar, amigos para comer, mas você tem amigos que são capazes de passar a noite inteira orando com você? Você tem amigos que é capaz de jejuar com você um dia, 2 dias? Você tem amigos nesse nível? Então, se você não tem, peça a Deus para ter. Esse tipo de amizade é que te joga para cima. Esse tipo de amizade é que faz você crescer.
Daniel tinha aliança com Deus. Ele não tinha 20 amigos, 10 amigos. Mas tinha 3 ali que estavam junto com ele para o que desse e viesse. E ele usa a estratégia espiritual, que é de ir buscar a Deus, orar ao Senhor, buscar entendimento sobre aquele segredo. Daniel diz, isso aí tem algum mistério aí. Porque para um rei desse tão poderoso tomar uma atitude dessa, tem alguma coisa aí. E então Daniel ora e recebe de Deus a interpretação. Deus dá a Daniel o mesmo sonho que deu a Nabucodonosor, mas além de dar o sonho, Deus deu o significado do sonho. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Olha que Deus poderoso é o nosso Deus, irmão. Veja o que Deus é capaz de fazer. Veja como Deus tem um controle das nações, dos reis, dos poderosos em suas mãos. E Daniel, ele testifica isso. Veja o que diz aqui a Bíblia. Olha, veja aí, no versículo 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. De quem é a sabedoria e a força, irmão? De quem é a sabedoria e a força? Aí Daniel diz assim, ele muda os tempos e as horas. Ele muda o tempo e as horas. Irmãos, quem é que é capaz de mudar os tempos e as horas, senão Deus? Deus muda os tempos e as horas. Talvez, irmãos, o inimigo trabalha na vida de uma pessoa, né? Oprimindo, escravizando, criando dificuldades. E de repente Deus diz,